Pessoal, eu vou realizar aqui a conversão para vocês de coordenadas planas UTM, NE em coordenadas geodésicas, latitude e longitude, tá? Então, só que o que acontece? Eu não vou pegar os valores provenientes aqui do descritivo da estação MGJF. Por quê? Porque eu realizei um cálculo, né, no vídeo anterior, igual eu mostrei para vocês, de conversão de coordenadas geodésicas em plano UTM. A gente chegou nesses valores, tá? E a gente viu que bateu com o que está presente no descritivo. E agora eu vou pegar esses valores, tá? Coloquei aqui, olha só, esses valores, tá? Vou colocar aqui, ó, copiar a propriedade. São os mesmos valores, tá? Então, este aqui, ó, E e N. Aqui a longitude do meridiano central, menos 45, fuso 23, tá? A gente sabe, né, que esse ponto tá aqui, tá no hemisfério sul, tá? Se tivesse só essas coordenadas, teria que colocar a informação 23S de sul ou então a zona, tá? A gente viu também que os pontos que estiverem a leste do meridiano central do fuso tem valores de E maior que 500 mil metros. Se o ponto estiver a oeste do meridiano central do fuso, o valor de E é menor que 500 mil metros. Então, a equação, né, para calcular o E do ponto é igual o falso oeste, que é 500 mil metros, mais o E', tá? Se o ponto estiver a leste, esse E' vai ser do meridiano central, esse E' vai ser positivo. Se estiver a oeste, esse E' vai ser negativo. Então, mais com menos dá menos, tá? Da mesma forma, olha só, o N no hemisfério norte, o N é igual a N', ou seja, o falso norte é igual a zero. No hemisfério sul, o N vai ser igual ao falso norte, que são 10 milhões de metros, mais o N'. No hemisfério sul, o N' ele é negativo, aí vai ficar mais com menos, menos. Por isso que aparece 10 milhões de metros menos o N'. Tá, eu já calculei aqui esses elementos, mas eu vou repassá-los para poder mostrar para vocês. Então, primeira coisa, olha só, né, vale lembrar que eu peguei o formulário nesse manual técnico, tá, de GDA, tá, da Austrália. Basta digitar no Google lá GDA 2.4 que vocês vão ter acesso a esse material. E tem aqui, olha só, conversão de coordenadas planas em geodésicas UTM, em geodésicas e vice-versa. Então, aqui a gente tem aqui nas coordenadas UTM, o que a gente tem? O K, o coeficiente de deformação linear no meridiano central, vale 0,9996, tá? E aqui, olha só, como que eu calculo a latitude? A latitude é calculada em função de um φ, delta, de um φ' menos o termo 1, mais o termo 2, menos o termo 3, mais o termo 4. Né? Tudo isso daqui vezes π dividido por 180 graus dividido por π. Olha só, para calcular o φ', olha só, o φ' em radianos, que é este valor aqui, vai ser igual a um sigma, que é calculado dessa forma, mais, olha só, em função do que? Do n e sigma, basicamente, n sigma. Então, sigma eu calculo dessa forma e o n eu calculo desta forma, tá? Feito isso, vou lá para o termo 1. Termo 1, como que eu calculo o termo 1? T'. Quem que é T'? T', olha só, é tangente de φ'. Então, tem que calcular esse valor primeiro, tá? Para depois calcular este. Depois, K0, que é o 0,9996. O Rho'. Rho' é o que? O raio de curvatura da seção meridiana, é o M, tá? Que a gente está acostumado a trabalhar.
Então, e o x? O x é o E', calculado dessa forma, olha só, o E' sobre K0, que é o coeficiente de deformação linear no meridiano central, vezes o Ni'. O Ni' é a grande normal, tá? Vamos lá. Então, tá nessa sequência aqui, olha só, para facilitar os cálculos, tá? Vou calcular aqui, ó, o N'. Se o N' é igual, ó, o N é igual a 10 milhões de metros mais o N' vai ser o quê? N menos 10 milhões de metros, tá? O M é igual o N', que eu calculei aqui, que é este valor, sobre o K0. K0 tá aqui, ó, que é o fator de deformação linear, ou distorção linear, ou coeficiente de escala no meridiano central do fuso. O N, eu calculei como que, olha só, o N foi calculado F sobre 2 menos o F. O G, olha só, o G é o A, que é o semi-eixo maior, que multiplica 1 menos o N, que eu calculei aqui, que multiplica 1 menos o N ao quadrado, que multiplica 1 mais, olha só, 9 vezes N ao quadrado sobre 4, fecho parênteses, mais, abre parênteses, 225 vezes N à quarta sobre 64, fecho parênteses de novo, vezes π sobre 180. Ó. Então, eu coloquei essa equação, tá, no G. Depois vou calculei o sigma. O sigma ficou o quê? M, que eu calculei aqui, vezes π, olha só, dividido por 180 vezes G. Latilinha, olha só, em radianos, que é a latitude em radianos, tá? Vai ser o que? O sigma, que eu calculei aqui no item anterior, mais, olha só, abre parênteses de novo, 3 vezes o N pequenininho, dividido por 2, fecho parênteses, menos, abre parênteses, 27 vezes N ao cubo, dividido por 32, fecho parênteses, vezes seno de 2 vezes o sigma. Olha só, seno de 2 vezes o sigma. Repara que esse sigma está em radianos, tá? Então eu não preciso usar a função radianos para converter um valor em grau decimal para radiano, já está em radiano. Mais, abre parênteses de novo, 21 vezes N ao quadrado, dividido por 16, fecho parênteses, menos, abre parênteses, 55 vezes N à quarta, dividido por 32, fecho parênteses, vezes seno, olha só, vezes seno, estamos aqui, ó, de 4 vezes o que? O sigma, mais, abre parênteses, 151 vezes N ao cubo, dividido por 96, fecho parênteses, vezes seno de 6 vezes sigma, tá aqui, mais, abre parênteses, 1097 vezes N à quarta, dividido por 512, fecho parênteses, vezes 8 vezes o sigma, tá? Então, esse valor aqui, latilinha, está em radianos. Agora, olha só, para calcular o termo 1, eu preciso do T'. Quem que é T'? Tangente, T', olha só, tangente de latilinha. O N' é o Ni, tá? Ni', que é a grande normal. Olha só, semi-eixo maior sobre raiz quadrada de quem? 1 menos primeira excentricidade ao quadrado, que está aqui, tá? Vezes seno ao quadrado do que? Da latitude, latilinha. Repare que aqui não foi necessário o que? Converter o grau para radianos. Então, por isso que eu usei seno do valor direto de radianos. Depois o rolinha. Rolinha é o que? A raio de curvatura da seção meridiana. Fica o que?
semeixo maior do elipsoide, GRS 80, que multiplica 1 menos primeira excentricidade ao quadrado sobre 1 menos primeira excentricidade ao quadrado vezes seno latilinha, tá? Ao quadrado, fecha o parênteses, elevado a meio. Aqui 3 dividido por 2 dá meio, tá? Então calculei o rolinho. O psi linha, que é esse daqui, é a relação entre a grande normal e o raio de curvatura da seção meridiana. X vai ser o que? O E' dividido pelo coeficiente de deformação no meridiano central, o fator de escala no meridiano central, vezes o Ni linha, tá? Tem o linha aqui nesses elementos porque eles foram calculados com base nessa latitude aqui, ó, tá? Aproximado, digamos assim. Então, termo 1, eu calculo desta forma, olha só, o T' que está aqui, sobre, antes disso, a aparência T' que sobre a aparência fator de escala, que é o K0, vezes o ρ, linha, que é o coeficiente de deformação, raio de curvatura da seção meridiana, fecha o parênteses, vezes o que? O X, que eu acabei de determinar aqui, vezes o E', né? Esses produtos aí sobre 2. Calculei o termo 1. Depois, para calcular o termo 2, abre parênteses, T' sobre K0 vezes o ρ', fecha o parênteses, abre outro parênteses, x ao cubo, esse x aqui ao cubo, vezes o E', dividido por 24, fecha o parênteses, aqui fecha, abre chaves, menos 4 vezes o psi', esse psi' aqui ao quadrado, mais 9 vezes psi, que multiplica 1 menos t' ao quadrado, fecha o parênteses, mais 12 vezes t' ao quadrado, fecha chaves. Termo 3, t', abre parênteses, t' sobre, abre parênteses, K0 vezes raio de curvatura da seção meridiana, fecha o parênteses, tá? Fecha o parênteses, abre parênteses, x, esse x aqui, a quinta vezes o E' sobre 720. Isso tudo multiplicado o que? Olha só, 8 vezes psi ao quadrado, que multiplica 8 vezes psi à quarta, que multiplica, né, entre parênteses aqui, 11 menos 24, t' ao quadrado, fecha o parênteses, menos 12 vezes psi' ao cubo, que multiplica, abre parênteses, 21 menos 71 vezes t' ao quadrado, fecha o parênteses, mais 15, que multiplica psi ao quadrado, psi' ao quadrado, que multiplica, abre parênteses, 15 menos 98 vezes t' ao quadrado, mais 15 t' à quarta, fecha o parênteses, mais 180, que multiplica psi', que multiplica 5t' ao quadrado, menos 3 vezes t' à quarta, fecha o parênteses, mais 360 vezes t' à quarta. Eu achei o termo 3. O termo 4, abro o parênteses aqui, ó, t' sobre, abre parênteses, K0 vezes o raio de curvatura da seção meridiana, fecha o parênteses, abre parênteses, x, esse x aqui, a sétima vezes o E' sobre 40.320, fecha o parênteses, que multiplica 1.385, né? Mais 3.633 vezes o t', que eu encontrei aqui, ó, ao quadrado, mais 4.095 vezes t' a quarta, mais 1.575 vezes t' a sexta, fecha o parênteses. Então, calculei, olha só, termo 1, termo 2, termo 3, termo 4, e calculei o filhinho. Então, eu consigo calcular a latitude. Então, a latitude vai ser igual, olha só, 180 que multiplica, abre parênteses aqui, ó, e fecha o parênteses. Vai ser K18, que é o termo 1, mais o termo 2, na verdade, desculpa, é latilinha, menos termo 1, mais termo 2, mais termo 3, desculpa, filhinha, menos
termo 1 mais o termo 2 menos o termo 3 mais o termo 4, tá? Então calculei, comparando aqui com o valor inicial, olha só, esse valor aqui fornecido no descritivo da estação, lembrando que esse valor está em grau decimal, então vai ser igual este valor menos este valor. Como está em grau, vou multiplicar por 3.600 para verificar a discrepância em segundos. Então, menos 1,4 vezes 10 a menos 7. Tá? Normalmente a gente coloca em 5 casas decimais, né, para a representação do segundo. Então, tá igual. Posso considerar aí como sendo igual. Tá certo? Para calcular a longitude, eu tenho que calcular esses termos. Olha só, termo 5. Termo 6, termo 7, termo 8 e esse ômega aqui, ó. Então, o x eu já tenho. Filhinha eu tenho. Então, é só calcular os elementos. Então, eu calculo termo 5, x vezes secante de latilinha, que é esse daqui. Termo 6, abre parênteses, x ao cubo sobre 6. X está aqui, olha só, x ao cubo sobre 6, fecho parênteses, secante de latilinha, que multiplica a parênteses, psilinha, mais 2 vezes o tlinha, ó, psilinha vezes o tlinha ao quadrado, tá? Então, psilinha mais 2 vezes o tlinha ao quadrado. Então, acho o termo sexto. Termo 7, a parênteses, x à quinta, sobre 120, fecho parênteses, secante de latilinha, abre aqui, achar menos 4 vezes psilinha ao cubo, abro parênteses, 1 menos 6 vezes tlinha ao quadrado, fecho parênteses, mais psilinha ao quadrado, que multiplica, abre parênteses, 9 menos 68 vezes tlinha ao quadrado, fecho parênteses, mais 72 vezes o psilinha, tá? Que já está aqui, ó, vezes tlinha, que já está aqui, ao quadrado, mais 24 vezes tlinha à quarta. Calculei o termo 7. Termo 8º, abre parênteses, e aqui fecha a chave. Termo 8º, abre parênteses, x elevado a 7, sobre 5.040, fecha parênteses, vezes secante da latilinha, que multiplica 61 mais 662 vezes tlinha ao quadrado, mais 1320 vezes tlinha à quarta, mais 720 vezes tlinha à sexta, fecha parênteses. O ômega é o que? Termo 5 menos o termo 6 mais o termo 7 menos o termo 8º. Então, a longitude é igual a longitude do ponto é igual a longitude do meridiano central mais ômega, que multiplica 180 dividido por π, tá? Porque esse ômega está em radianos. Então, quero passar para grau decimal. Então, longitude vai ser o que? Menos 45 mais o ômega, que multiplica 180 dividido por π. Fecha parênteses, tá? Então, dessa forma, calculei aqui a longitude. Para verificar a discrepância, eu vou com o presente no descritivo, vai ser igual a longitude. Olha só, eu vou fechar, abrir o parênteses, abro o parênteses, o ponto menos a longitude do presente no descritivo vezes 3.600, tá? Então tá aí, olha só, próximo a zero, tá? Então, desta forma, a gente aqui tá em grau decimal, tá? Utilizando esse formulário, tá? Que está disponível neste manual técnico, a gente consegue realizar aí a conversão de coordenadas planas, UTM, em coordenadas geodésicas, latitude e longitude, tá? Espero que tenham entendido. Fique aí o procedimento, é tranquilo, tá? Só toma cuidado para não trocar nenhum termo, tá certo? Então é isso aí, um abraço, até mais.